Hoje vamos trazer para a pauta do dia, na nossa entrevista, temos a honra de receber aqui o Manuel Paiva, que é engenheiro civil e especialista em transporte público aqui no Amazonas, para a gente falar sobre infraestrutura aqui na nossa cidade, nas cidades da nossa região e também, digamos assim, um pouco do que a gente pensa para o futuro, né? Porque a gente precisa ter esse olhar um pouco mais à frente. Manuel Paiva, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Breno, bom dia, senhores ouvintes, quem está nos seguindo pela rádio, pelo YouTube, pelo site. É um prazer nós discutirmos na nossa cidade, uma cidade que nós gostamos, uma cidade que nós sofremos, uma cidade que nós torcemos para que a qualidade de vida das pessoas melhorem, a sua mobilidade, a sua autoestima em relação à cidade, sabendo porque é importante nós termos uma cidade como Manaus, no coração da Amazônia, onde nós temos que ter uma autoestima acima de qualquer cidade no mundo, né? Nós moramos nesse centro energético de exemplo de diversidade, de biodiversidade, né, do mundo. E nós estamos sendo nivelados como cidades que sempre pecaram para investir contra as pessoas. Então é um bom momento para se discutir isso. Pegando essa última frase que você falou, investir contra pessoas. A gente fala em mobilidade, a gente pensa, tem que abrir rua para o carro passar. Mas mobilidade, na prática, o que pode significar num sentido mais amplo? Porque mobilidade não está só ligada ao automóvel, só a gasolina, a estrada, asfalto, derrubada, é o tal do desenvolvimento ligado ao progresso que precisa expandir, crescer a cidade e tal, megalópole. Meu Deus! Calma, respira, porque a gente precisa ter um olhar para o futuro e também mudar um pouco dessa visão, né? Ultimamente o GEON divulgou uma pesquisa que uma agência de marketing digital, ela avaliou como é que estava a qualidade do trânsito, qualidade da mobilidade em todas as capitais do Brasil. Nós ficamos em segundo lugar, atrás apenas de São Paulo, que tem 11 milhões de habitantes, que tem uma infinidade, a maior frota de automóveis da América Latina, e nós estamos em segundo lugar. E nos faz refletir uma coisa que eu acho que é muito importante, né? As pessoas estão sendo deixadas de lado, Breno, né? Infelizmente foram deixadas de lado. E quando eu te digo as pessoas, são as pessoas que andam a pé, que moram na periferia, são os excluídos, os ilhados, os que estão nos seus guetos, nas grandes regiões metropolitanas, porque elas têm muita dificuldade de ter acesso à educação, trabalho, lazer e principalmente como elas se deslocam. Ora, e a gente vê cidades que foram fundadas há 126 anos antes de Cristo, que elas hoje, 10 anos atrás, elas resolveram dizer o seguinte: a partir de hoje, eu quero fazer uma cidade para as pessoas. A partir de hoje, eu quero fazer com que seja uma cidade para o pedestre, para o deficiente, para o idoso, para o andante, para o normal, para a maioria da população, que ela se sinta bem no centro, ela se sinta bem na beira do rio, ela se sinta bem numa área central, ela se tenha parque para ela se divertir, ela se sinta bem como pessoas. E olha, as nossas cidades amazônicas, e nós estamos falando Manaus e Rio Branco, à beira, aquela área que tem no canal da maternidade, um lugar espetacular que foi feito há muitos anos atrás. E aqui nós temos o exemplo que Rio Branco, no Acre, há mais de 20 anos, no modal cicloviário. Rio Branco não fez nenhum viaduto. Rio Branco investiu no modal cicloviário. E hoje nós temos mais ciclistas em Rio Branco do que em Manaus, mesmo sendo Manaus uma região metropolitana de 2.400.000 habitantes, né? Manaus é região metropolitana. Isso quer dizer isso. O que nós temos que investir na nossa cidade com os recursos que nós temos disponíveis, de uma maneira mais racional, que atenda à grande maioria da população. Eu faço um questionamento. Manaus, ela pensou assim no seu DNA, que foi lá em 1880, quando
na áurea da borracha, ela pensou, que cidade eu vou querer? Ela fez aquela cidade que era feita para o bonde elétrico, que era feita para o saneamento, que era feita para a calçada, que era feita para a arborização, que era feito para o tratamento do lixo, o tratamento do esgoto, era feito para um porto decente, era feito para um sistema de ocupação ordenada, não ocupando igarapés, ela podendo efetivamente utilizar os igarapés como meio de transporte, como Amsterdã usa, como as cidades daquela área da Europa usam, como a Bélgica usa, como a Alemanha usa, como os Estados Unidos usam, ou seja, de uma maneira racional. Agora, só que eles preservaram isso. E nós não tivemos esse cuidado. Por quê? Nós distorcemos todo nesse nosso DNA que foi feito lá naquele final do século XIX, que foi a raiz de tudo isso. E agora, Breno, hoje nós até nos questionamos. Por que nós não fazemos nossos igarapés viáveis? Porque nós já ocupamos de uma maneira indevida. Nós já construímos de uma maneira ilegal. Nós continuamos ocupando os igarapés. Veja o igarapé do Tarumã como está sendo ocupado de uma maneira desastrosa para a natureza, desastrosa para o meio ambiente, desastrosa para nós que amamos uma praia adequada, um rio que a gente possa mergulhar, para que a gente possa levar nossos filhos, para que a gente possa frequentar, ou seja, com qualidade de vida. Muita gente que está nos ouvindo lembra o que era ali perto do Aeroclube. Aquele igarapé dos franceses, o que era ao longo do tempo? O que era o igarapé do Mindu há 30 anos atrás? Onde as pessoas iam se divertir, onde era possível tomar banho, onde era possível fazer lazer. E o que se tornou isso ao longo do tempo, né? O que nós ganhamos com isso? Nós ganhamos o título da cidade pior para se morar, para se dirigir, para conviver, uma cidade onde o índice de mortalidade no trânsito é elevado, onde as pessoas se machucam no trânsito, onde o nosso nível do transporte coletivo é o pior que se tem na região norte e nordeste. Nós estamos perdendo passageiros por isso, por essa falta de qualidade, por essa falta de incentivo. Por isso que... E aí, Breno, nós tivemos a discussão. É muito caro fazer cidade para automóvel. É mais barato, mais racional, mais humano, mais adequado, mais moderno, não é? mais atual, fazer a cidade para as pessoas, não para as máquinas. Não adianta sistemas não existem. As pessoas são mais importantes que os sistemas. As pessoas são mais importantes do que qualquer modal de transporte. Essa é a filosofia. Isso custa caro? Não. Isso talvez tenha um custo de vontade política para se optar pela pessoa que mora longe, que mora de uma maneira excluída. Uma opinião pessoal, tá? E de repente, Manuel, alguém ouvindo você falar sobre isso, pode pensar assim, já acostumado a esse modelo que nós temos, pode pensar que isso é uma coisa surreal. Ah, isso aí é utópico. Só que a gente tem exemplos, inclusive como você falou, de cidades mais antigas que já estão adotando isso. Inclusive, olha só como é que é utópico. Vou trazer uma informação aqui de Amsterdã, que limitou no fim do ano passado a velocidade em 30 quilômetros por hora. Isso em quase toda a cidade. O limite de velocidade em 80% das ruas de Amsterdã agora é 30 km por hora. Isso significa uma troca de 4.400 placas de trânsito. A medida afeta 270 quilômetros de ruas da cidade. E o motivo, ou melhor, motivos, é para mais segurança no trânsito e menos poluição sonora. A meta é reduzir de 20% a 30% o total de quase 5.000 acidentes. No ano passado, aliás, ano retrasado no caso, né, 2022, foram 1.150 pessoas que ficaram gravemente feridas. 1.150 pessoas. É um número alto, mas muito abaixo do que nós temos, digamos, não vou dizer nem no país, mas aqui na região, né? Breno, você veja só, esse seu dado é muito interessante. É complicado se colocar um radar para limitar a velocidade. Nós estamos há quase 9 anos sem radar na cidade.
não é? O nosso índice de acidente aumentando a cada ano, né? Dizendo, mas o radar é a indústria da multa, o radar vai penalizar isso é uma fonte de arrecadação. Não. As pessoas estão provando de que uma velocidade baixa salva vidas, dá prioridade às pessoas. Uma velocidade baixa que Amsterdã adotou, que Valência adotou, que as cidades do mundo adotam. Por quê? Porque a rua foi feita para as pessoas. Quantas e quantas pessoas... Os alemães inventaram a rua do pedestre antes da Segunda Guerra Mundial. Eles disseram, olha, vamos tirar o automóvel do centro e vamos dar abertura para as pessoas. Curitiba foi a primeira cidade do final da década de 60, no final da década, início da década de 70, que ela trocou o grande centro dela por aquele centro nervoso, onde tinha um automóvel, onde tinha o camelô, onde tinha isso tudo. Ela optou o seguinte, as pessoas vão andar livremente. Não é? Ou seja, isso está provado cada vez mais de que quando nós damos essa opção para as pessoas, nós vamos melhorar a qualidade de vida. E com essa medida simples, redução de velocidade. Redução de velocidade. Olha, nós estamos lutando aqui exatamente para isso. Reduzir a velocidade, priorizar o transporte coletivo, priorizar o pedestre, priorizar o deficiente, priorizar a segurança das pessoas, fazer com... Olha só, Breno, fazer calçada é muito mais barato do que fazer viaduto. A calçada é muito mais importante. Pintar uma faixa de pedestre lá no bairro Alfredo Nascimento, é muito mais barato do que se fazer qualquer passagem de nível na Avenida das Torres. Claro, salva muito mais vidas. Nós fazermos calçada na grande circular, que é o Altais Mirim, a rua que mais mata, que mais atropela pessoas durante o ano, de manhã, à tarde e à noite, isso é um dado estatístico que todo mundo tem. É muito melhor, é mais barato de se fazer uma campanha junto ao comércio, junto à associação comercial, ao prestador de serviço, para que melhore as condições de trafegabilidade das pessoas que moram lá, convivem lá, ou seja, num sentido de acolhimento, no sentido de recepção, no sentido de valorização das pessoas, para que elas possam ter qualidade de vida, que significa segurança, conforto e confiabilidade. Custa caro? Não. É muito barato. Agora, isso é preciso um processo de conscientização. Nós não precisamos fazer tudo ao mesmo tempo. Nós podemos fazer de etapas. Olha, Valência, Amsterdã trabalha, Curitiba trabalha isso desde a década de 70. Amsterdã trabalha há mais de 15 anos. Valência está completando 10 anos agora nisso, nesse processo de humanização, nesse processo de valorização das pessoas. E olha, trata bem quem mora lá, primeiramente faz o dever de casa, e aí começa a tratar bem ao turista. Você imagina como é que é nós, esse capital da Amazônia, né? esse ponto de referência para o turismo. O turista vem aqui, ele não pode andar no porto de Manaus, ele não pode andar no centro de Manaus, ele não pode andar em lugar nenhum. Aquele turista que gosta de bicicleta, aonde é que ele vai andar? Que ciclovia tem com segurança? Então são esses questionamentos que a gente diz, a gente quer trazer pessoas para cá, mas como? Se nós não tratamos nem bem quem está morando aqui. É um questionamento que a gente faz. E, Manuel, até como experiência própria minha, como pedestre, de vez em quando eu saio para passear com Maria Alice, e essa questão do que a gente sempre reclama, a gente sempre fala aqui também, Manaus não tem árvore, não tem arborização, é muito quente. A gente só percebe isso de fato quando a gente vai para a rua, quando a gente vai andar. Nas calçadas a gente vê a condição das calçadas, não são calçadas adequadas para você caminhar. Às vezes não cabe 2 pessoas circulando, ou então tem que estar desviando, quase aquele joguinho que você vai pulando ali para saber onde é que você pode ir, né? Para saber se você não vai cair em algum buraco. Então, a gente percebe que às vezes a gente se preocupa em crescer, em desenvolver, e esse crescimento, esse desenvolvimento se coloque entre aspas, que a gente acha que para crescer e para desenvolver tem que alargar, tem que aumentar, tem que criar rua, e não é só isso, né? Porque se a gente conseguisse colocar, como você está falando, ruas onde as pessoas pudessem de fato habitar, transitar,
a gente sentiria aquele calor e fala, poxa, isso aqui cabe uma árvore, vamos plantar uma árvore. Daqui a pouco plantar uma aqui, outra ali, tem sombra para todo mundo, tem mais árvore. O meio ambiente também agradeceria. E as pessoas poderiam, de fato, habitar nesses locais, trazer mais humanidade. Porque, inclusive, o Manuel Paiva separou aqui alguns dados importantíssimos. Manaus, só para você ter noção, 571.217 automóveis. No Amazonas, 616.230. Motocicletas no Amazonas, 476.359. Estou falando para você o número exato para você ter noção da quantidade de automóveis, de motocicletas que nós temos circulando no trânsito do estado e também da capital. Motocicleta só em Manaus, 296.527, quase 300 mil motocicletas. Se nós juntarmos caminhão, ônibus e outros veículos registrados pelo Detran, no Amazonas temos 1.170.005. Só em Manaus, desse total, são 936.240. É um número altíssimo e que a cada dia aumenta mais e mais e mais, e todo dia entra carro novo na frota. Manuel, onde é que a gente vai parar? E como é que Manaus vai ficar com tanto carro na rua e a gente não está vendo essa mobilidade toda para esses carros circularem por aqui, não? Breno, é interessante. Se a gente se dirigir para 1980, nós estamos falando para uma geração que começou a nascer a partir desse tempo, né? Hoje, Manaus, a faixa etária da cidade, ela começou a nascer em 1980. Naquela época, em 1980, nós tínhamos em torno de 132 mil automóveis. Uau! Nós estamos hoje com quase 1 milhão. O que se acrescentou no nosso sistema viário? Vamos lá, vamos fazer a conta, não é? É fácil. Avenida das Flores, Avenida das Torres, alargamento da Constantino Nery, Torquato Tapajós, alargamento da Cidade Nova, de 80 para cá. A gente conta numa das mãos o investimento viário que nós tivemos para ter esse crescimento de automóveis tão grande, e que nessa época, em 1980, nós tínhamos em torno de, né, a população, 633 mil habitantes. Hoje nós estamos com a região metropolitana 2.400.000. Isso significa uma coisa, tá? Por que as pessoas hoje estão andando menos de ônibus? Porque os ônibus continuam superlotados, continuam ainda atrasando, levando muito tempo. Eles estão com uma velocidade de 15, 10 km por hora. As pessoas não confiam. Não dá para você sair da sua casa, deixar seu carro para vir e 6 horas da manhã apresentar o jornal da TV Amazônia, porque você chega, entra numa lata de sardinha, não dá, por mais que você queira, não dá. É superlotado, é quente, é desconfortável, não tem regularidade. Como é que... E aí nós temos que andar onde? De carro, de carona, de mototáxi, enfim, de tudo isso. É porque nós estamos pagando exatamente esse preço dessa falta de planejamento e a falta de uma opção. Que todas as cidades disseram o seguinte: quando eu for resolver o meu problema de trânsito, não vai ser eu fazendo minhocão. São Paulo fez isso, Nova York fez isso, o modelo americano fez isso, daí que o modelo americano é o modelo do automóvel, né? O modelo americano é das grandes. São Paulo é o mesmo modelo, né? Tá certo? De ocupação, de verticalização sem nada, um sistema de mobilidade que não teve planejamento, né? Ou seja, é esse caos urbano de má qualidade de vida. E aí hoje a gente fica estressado, quem é que se sente bem? Hoje está no mesmo bolo, junto e misturado, o cara que está dirigindo uma Mercedes-Benz, que mora na Ponta Negra, num apartamento de cobertura, quando ele vai para a sua indústria no distrito, como aquele trabalhador que mora na Barreira e trabalha na Constantino Nery. Ou seja, ele está junto e misturado, no mesmo trânsito, na mesma velocidade, na mesma rua, ou seja, aquela música do Chico Buarque, né? A banda passando e ele vendo tudo a mesma coisa, né? É isso que nós queremos para essa cidade? É isso que nós queremos daqui a 10 anos?
Nós estamos falando de essa é uma projeção. Hoje é mais fácil se adquirir a motocicleta. Hoje a motocicleta, há 10 anos atrás, ou em 1980, a motocicleta representava em torno de 2% da frota. Hoje ela representa 30% da frota. Lá na minha cidade, em Lábrea, ela hoje representa 90% da frota que circula. Em Tabatinga, em Manacapuru, em Taquatiara, em Parintins, representa 80% da frota. Lá, nessa cidade que eu falei, do interior, não tem transporte coletivo, só tem transporte individual. Lá, os maiores índices de acidente e de mortalidade acontecem lá, né? Ou seja, esse é o exemplo que nós vamos ter que conviver cada vez mais. É isso que nos espera, Breno. Se nós não tomarmos uma decisão política de querer o que nós temos que fazer para adotar prioritariamente, é uma questão de prioridade, investimento de prioridade. E lhe digo mais, né? Isso tudo, Breno, não é um custo de um metrô. Muita gente dizia, mas vamos fazer um metrô, vamos fazer o monotrilho. Nós temos que fazer o dever de casa. Nós temos que fazer aquilo que é o básico. Nós não conseguimos hoje melhorar a convivência na Rua do Comércio, no Parque 10. Um comércio forte, que mora muita gente. Lá hoje não tem nenhum atrativo, eu vou dizer mais um ponto legal que tem na cidade, que a gente conhece, que a gente convive. A Rua 7 na Alvorada. A rua lá no Educandos. Eu vou dizer aquilo que todos nós queremos conviver. É na Manaus moderna, onde nós, 80% da população, chega e sai de Manaus. E chega Como a ser que a gente contraditório. convive lá, Desculpa interromper, chega a ser contraditório do nome ser Manaus moderna e não ter uma modernidade naquela região. Ter confusão só, né?